Oi, amoras! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Gente, aproveitei aqui o final de tarde, tá um pôr do sol aqui, né? Uma luz maravilhosa para poder gravar para vocês mais um vídeo, sim, sobre a nutrição, que é a minha cachaça. Lá no primeiro vídeo eu falo desse termo. Mas que assim, eu amo muito e vou trazer, né, sempre aqui algumas reflexões sobre a minha trajetória profissional e especialmente sobre a minha visão, a minha perspectiva, né, em relação à nossa atuação em nutrição, né? Então, se você é estudante de nutrição, já é nutricionista ou então está pensando, né, em fazer nutrição, esse é um canal assim que eu quero muito trazer reflexões para a gente se tornar um profissional mais crítico, no bom sentido, tá, gente? E sempre melhorar a nossa profissão e nos tornarmos pessoas que fazem coisas com sentido, né? Com um propósito na vida, né? Eu acho que essa é a minha proposta aqui de trazer essas reflexões. E hoje eu vou trazer, assim, pra gente conversar um pouquinho, né? Assim, alguns aspectos que eu tenho críticas dentro da nossa formação e nossa atuação em nutrição. Mas assim, gente, essas coisas me incomodam, mas hoje, né, enquanto pesquisadora, né, estudiosa da área, eu sei que a nossa formação profissional vem de um processo histórico, né? E antes de qualquer coisa aqui que eu falar, né, eu falo sempre com muito amor e com muito respeito a essa profissão que eu amo muito, né? Porque eu conheço justamente o potencial que a nutrição tem dentro da nossa sociedade, né? Então eu vou estar sempre pontuando isso para valorizar a nossa atuação, né? E aqui eu não estou sendo defensora, né, só da categoria, não. Eu estou falando mesmo de uma profissão que, de fato, tem se mostrado cada vez mais importante e necessária, né? E aí, eu trouxe aqui alguns elementos, coloquei aqui no meu roteirozinho, né, para eu trazer para vocês e a gente refletir juntos e juntas, né? Então, a primeira coisa que me incomoda, assim, na nutrição, na formação, né, em nutrição e também acaba que entra para a atuação profissional também, é a nossa centralidade no aspecto biológico, né? E o que isso quer dizer, Silvana? A gente tem uma grade, né, curricular, pelo menos essa é a minha experiência, tá, gente? E também de colegas a qual eu venho conversando, né, ao longo dos anos, sobre esses aspectos que a gente critica, né, e que a gente quer melhorar na profissão, né? Então, a gente tem uma grade curricular, né, um currículo, né, ali as matérias, muito voltada para o estudo do corpo, né, e o estudo da doença, né? No primeiro vídeo eu trouxe até, né, um pouquinho dessa minha trajetória, né, em relação ali às disciplinas, né, dos semestres da nutrição, né, anatomia, fisiologia, bioquímica. Então a gente tem, logo no primeiro semestre a gente já tem essas disciplinas e continua ao longo dos anos, né? E aí chega na dietoterapia 1, 2, 3, porque a gente estuda muito o corpo, né? A nutrição do corpo e as doenças, né? Então a gente tem um foco muito biológico, né? Fisiológico, que é extremamente importante, né? Até porque a nossa profissão é da nutrição humana e de fato a gente precisa aprender isso, mas essa dimensão, né, do estudo da perspectiva biológica, ela se sobressai, né, de uma forma muito grande comparada a quando a gente vai tentar, né, assim, se aproximar da dimensão social da alimentação, né, que eu vejo como imprescindível para a gente poder atuar, porque a gente não tem como a gente ser um profissional, né, que trabalha ali com a alimentação sem pensar na sociabilidade, né, sem pensar no aspecto social. A alimentação, ela é social, né, então não tem como a gente pensar numa atuação sem considerar isso, só focar ali
aspecto de como aquele alimento, né, nutriente vai ter a sua ação dentro do corpo, sem considerar os aspectos sociais e culturais que permeiam a nossa alimentação, né? Qualquer coisa que a gente faça tem alimentação envolvida, desde quando a gente nasce, né, até quando a gente não vai estar mais aqui, né, até o momento da nossa morte. Então, a gente tem muito pouco contato com esse aspecto social. E eu acho que isso prejudica muito a nossa atuação. Eu já tinha comentado aqui em vídeos anteriores que a nutrição é uma profissão muito complexa, né? Então, o nosso instrumento, né, que é o alimento, ele percorre todos os âmbitos da nossa vida, né? Tudo tem alimento, alimentação, a gente não consegue viver sem. É isso que nos mantém vivos. Então, a gente precisa estudar, de fato, o corpo, as doenças, né, os nutrientes, mas também precisamos estudar os aspectos sociais e culturais da alimentação. Porque a nossa prescrição, né, dietoterápica, né, alimentar, enfim, ela precisa estar condizente com o contexto social e cultural das pessoas a qual nós atendemos, né? E eu, né, enquanto pesquisadora, né, a minha análise sobre a alimentação, ela deve considerar também o aspecto social, né, cultural, para poder fazer, né, uma reflexão, uma discussão, um estudo, né, científico que considere esses elementos, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito pouco explorado na nutrição e a gente precisa explorar cada vez mais. Eu tenho visto alguns avanços, mas ainda não é, de fato, o avanço ainda que a gente precisa, né? Porque eu vejo que o nosso foco ainda, né? As grades curriculares não mudaram, né? E a nossa atuação também tendo cada vez mais por um caminho mesmo dessa perspectiva dietética, né? Do corpo, da alimentação, enquanto nutrir o corpo apenas, né? Mas alimento, né, enquanto um aspecto, alimentação, né, enquanto aspecto social, tem a ver também com a nutrição, né, social, com a nutrição da alma, com a nutrição cultural, né? Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu acho que deveríamos ter mais elementos para discutir isso, né? Na grade obrigatória, né? Não deixar para a grade optativa, né? E enquanto profissional também a gente acaba tendo que buscar esse elemento fora, né? Mais um elemento para a gente se aprimorar. E aí é por isso que a gente precisa lidar com esse aspecto da alimentação social, porque a gente vive uma sociedade totalmente diversificada, né? Então eu tenho uma cultura em Salvador e dentro de Salvador eu tenho uma cultura nos diferentes bairros relacionados à alimentação, né? Então a cultura alimentar de Salvador é diferente da cultura alimentar de diversas cidades da Bahia, né? O próprio Nordeste diferencia também, né, em relação à alimentação, a valorização social e cultural de determinados tipos de alimento. Então eu tenho o Norte, eu tenho o Sudeste, eu tenho o Sul. Então a gente vive numa sociedade diversificada e, além disso, a gente vive numa sociedade extremamente desigual, né? Então a gente tem um cenário de muita pobreza, né? Então, de uma fome, né, que existe, de dificuldade de acessar a alimentação. Então não tem como, de fato, a gente se privar desse elemento crítico, né, e dessa dimensão de como atuar com a alimentação também em um cenário de escassez social, né, que é esse contexto social que a gente vive. Outro aspecto da nossa formação, né, em nutrição que eu tenho assim refletido e criticado também, né, é esse foco, né, do nutricionista, né, paciente, né? Então a nossa atuação ela não é somente, né, nessa relação, né, a dois, né, nutricionista-paciente, que acaba muitas vezes se configurando não como uma relação de fato de cuidado, muitas vezes, mas em uma relação até mesmo de poder, né? Então o profissional ali que tem um conhecimento, né, técnico, científico, como se soubesse mais do que o paciente, só que isso não é, né, verdade, né? Então a nossa formação ela tem que preparar a gente para a gente estar lidando ali com outro ser humano,
né? E um ser humano que já vem carregado também de muito conhecimento, né? O conhecimento sobre a sua própria realidade. Então, o conhecimento que a gente adquire na formação, né, na academia, né, na faculdade, é um tipo de conhecimento, tá? Não é o conhecimento verdadeiro, né, e único. Então, tem muitas pessoas que vêm de realidades, de comunidades, né, de uma rotina, de contexto de vida, de alimentação, que precisa ali de um cuidado, sim, porque, né, está precisando de uma orientação relacionada à alimentação, mas muitas vezes é colocado, né, ali como algo ou alguém, né, que não tem nenhum tipo de conhecimento e que é esse profissional que vai estar ali ensinando ele a comer, né, e não considera esse contexto que ele já traz também com ele, né. Então, eu vejo que a gente não tem essa preparação, essa nossa perspectiva, né, de atuação enquanto profissional, profissional, paciente, ela vai muito para uma crítica que eu tenho em relação à nossa formação individualista, né, muito individualizada, né, para esse fechamento, né, profissional, paciente, né. E aí, uma das questões que eu trago, né, é muito a necessidade da gente pensar em sermos atuantes em rede, né? E aí, o que é que eu quero dizer com isso? É a gente se enxergar dentro dos sistemas que existem, né, e que nós podemos atuar, que é o que eu sinto que há uma falta, né, de preparação para essa atuação nossa em rede, né? E aí, quais são esses sistemas, né? É o Sistema Único de Saúde, né, em que a nutrição, inclusive, tem uma política nacional de alimentação e nutrição, que é necessária, assim, a atuação do nutricionista, mas eu acho que a gente se apropria muito pouco desse espaço. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, assim, gente, é um sistema nosso, né? A gente tem que se apropriar, né, em como a gente pode atuar dentro desse sistema. E também tem um sistema, né, de assistência social, que a gente também tem um papel, né, importante na alimentação das pessoas em vulnerabilidade, que também a gente precisa ainda se apropriar, né? Inclusive o SUAS, né, ainda não tem uma legalidade para nossa atuação. Inclusive existe uma comunidade de nutricionistas, né, que se chama Nutricionistas no SUAS, né? Eu acho que tem páginas, né, desses nutricionistas e dessas nutricionistas pautando justamente a nossa atuação no SUAS. Então, eu acho que ainda falta, apesar, né, de termos profissionais que estão pensando essa atuação, eu acho que ainda falta, sim, na nossa formação, a gente pensar nessa atuação em rede, né? Então, acho que está muito focada ainda nessa atuação profissional paciente, né? Então, e nisso a gente vê a importância de uma profissão que se veja mais como interprofissional, né? Interdisciplinar, né, e também mais crítica, né, porque para atuar nesses sistemas, por exemplo, a gente precisa ter uma perspectiva mais crítica, né, ter uma perspectiva mais política também em relação à nossa atuação nesses espaços. Eu tenho mais uma observação, né, mais uma crítica, assim, que inclusive dialoga, né, com o que eu já trouxe em relação à centralidade no aspecto biológico, né, o distanciamento no aspecto social, que é o distanciamento, né, da nossa cultura alimentar, né? Então a gente tem uma formação da nutrição ainda muito descolada, né, da alimentação, né, enquanto comida, né, enquanto preparações, né, assim, no sentido de pensar melhor, né, assim, a nossa cultura alimentar, valorizar mais a nossa cultura alimentar. Eu acho que a gente está focado muito nos nutrientes do que na alimentação, de fato, né, e em tudo que envolve ela, né, no prazer de comer, por exemplo. E a gente tem, inclusive, a demonização, né, de preparações alimentares da nossa cultura alimentar própria brasileira, por exemplo, e até mesmo exaltação de culturas alimentares fora do Brasil, né, mas que não fazem parte da nossa cultura, né, e a gente fica exaltando culturas alimentares externas, né, que condizem com aquele estilo de vida, né? A gente precisa olhar para o nosso estilo de vida, né, para a nossa cultura alimentar e valorizar mais ela e ver os benefícios nutricionais da nossa cultura alimentar, né, e valorizar de fato, né, a nossa comida
real, né, assim, a comida que os nossos povos produzem aqui, os diferentes povos do Brasil, né, ao redor do Brasil, que é imenso, né, os povos indígenas, né, o povo negro, né, as pessoas de diferentes culturas que temos no nosso país, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda o foco nos nutrientes, né, e não nos alimentos, de fato, né, assim, enquanto preparações culinárias valorosas da nossa cultura alimentar. Então, acho que eu tenho essa perspectiva, né? E esse foco nos nutrientes, a gente acaba trazendo um aspecto que é recorrente, né, que é diário, que é o terrorismo nutricional. Né? A gente tem um terrorismo nutricional horrível, né, com adensamento aí, né, da indústria alimentícia, da indústria da dieta, e a gente precisa, na verdade, ir contra essa maré. Né? A gente precisa valorizar a alimentação, né, com seu aspecto social, cultural, e não cair nessas armadilhas do terrorismo nutricional, né? E aí, novamente, a importância da gente ser um profissional crítico em relação aos modismos, né? Que, inclusive, eu trouxe mais no vídeo passado, né? E aí a gente tem todo um processo de aproveitar, né, esses elementos do terrorismo nutricional, né, pela indústria, aí temos os modismos, né? Temos as manchetes que saem, né? Sai um estudo dizendo que ovo faz bem, sai um estudo dizendo que ovo faz mal, né? Então, a gente não cair nisso, gente, porque não é um estudo que define a diretriz que nós devemos seguir, né? A gente tem uma série de sociedades, né, que se reúnem, que fazem a investigação das evidências científicas relacionadas à alimentação, que deve guiar a nossa prática profissional, né? E não a gente ficar caindo também nessa onda, né? Do ovo pode, do ovo não pode. E assim, né? Todo esse meu incômodo, né, em relação a esses aspectos da nutrição, na verdade, são um sinal, né, assim, de que eu estou muito comprometida, né, em transformar a nutrição, em querer o melhor da nutrição, né, em fazer com que as pessoas escolham a nutrição para fazer, né, enquanto graduação, que as pessoas não saiam da nutrição e vai fazer outra profissão, né, assim, porque não tem visto mais sentido na profissão, mas eu estou aqui justamente tentando trazer, assim, um ânimo, né, para a gente continuar nesse engajamento, né. Eu sei que não é tão fácil, as pessoas também têm estilos diferentes, né? Mas essa perspectiva, né, de trazer assim, poxa, o que é que eu posso trabalhar aqui, né? Então a gente tem uma rede social cheia de pessoas fazendo mais do mesmo, né? E o que a gente pode fazer diferente, né? E esses insights mostram justamente o que a gente pode fazer diferente para fortalecer a nossa profissão e ser um profissional diferenciado, né? Inclusive, assim. Então, eu mesmo gosto de levar essa palavra para todos os lugares que eu ocupo, né, da nutrição, desde quando eu me formei, né, desde quando eu me graduei, eu venho dando palestra para estudantes de nutrição sobre essa formação, né, em nutrição e mensagens de como ser um profissional diferenciado, né, eu acho que esses elementos críticos são justamente nesse caminho, sabe, de ser um melhor profissional, né, e não reproduzir mais do mesmo e também superar as limitações que a gente tem da nossa própria grade curricular, né? Mas que quando a gente se torna um profissional, a gente acaba adquirindo uma certa autonomia para poder seguir, né, um caminho diferente, né? E contribuir com a sociedade de fato, né? É isso, gente. Trouxe aqui alguns elementos, né? Talvez vocês coloquem aqui, né? Assim, perguntar para vocês, né? E vocês, né? O que é que vocês, enquanto estudantes, né? Ou nutricionistas mesmo, veem na nutrição, né? Veem como a nutrição é praticada, né? É trabalhada na formação, que incomoda vocês, mas que vocês acreditam que poderia ser de outra forma, né? E melhor para a gente atuar na nossa sociedade, né? E não com algo mais idealizado, mas com a realidade que a gente vive. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem. Eu estou sempre aqui trazendo muitas reflexões sobre a atuação, né, em nutrição, a formação e a atuação. E os próximos vídeos também quero continuar trazendo essas reflexões. E é isso.